Opa, eu sou Alexandre Matias, começando aqui o segundo encontro com o meu amigo Dodô Azevedo, que como a gente prometeu da primeira vez, né, virou esse programa, que a gente vai desembestar, falar aqui sobre o que der na telha, e dessa vez, como não é entrevista, eu posso falar mais, né, Dodô? Acho difícil, cara. Muitas pessoas já tentaram falar mais do que eu, muitas pessoas Não, mas saíram falar mais do completamente. que eu falei na entrevista, porque como na outra vez eu estava te entrevistando, eu falei, pô, vou falar menos aqui para deixar ele falar mais. Mas Eu aí vou dessa corrigir, vez, então. Muita gente já tentou falar tanto quanto eu, tá, mas é é uma difícil. frustração assim, imensa, é imensa. Então, por isso que eu fico muito amarradão de alguém ter finalmente caído nessa de me chamar para fazer um programa onde a pessoa não vai falar, porque eu não vou deixar. Então, Tá certo. e é engraçado, né? Que esse programa também ele começou, tem outra coisa invertida nesse programa também, que é o seguinte: geralmente os programas começam por causa de uma demanda popular, né? De uma demanda do público. E esse é invertido. Ele começou por causa de uma demanda nossa. Nossa, A gente total. adorou tanto é, conversar Já que gostava, né, Dodô? acabou. Desde sempre, né, bicho? Eu acho que esse é um primeiro assunto bom, hein, para a gente começar a situar quem está chegando aqui de paraquedas, de não pensar que essa é a nossa primeira, ou segunda, ou terceira conversa, né? Total, né? Total. É. Vem aí o quê? É, 25 anos, né? A gente se conhece. temos 25 anos, temos 25 anos. E o que a gente e o que a gente sempre fez muito foi conversar muito, né? O que era, a gente não tem, por exemplo, cara espectador. A gente não tem uma história nenhuma história para contar assim do tipo, e lembra quando a gente esteve em Las Vegas e acordamos com o tigre no quarto? A gente não tem nenhuma história Não, dessa. não. Nunca foi a um jogo de futebol juntos. A gente nunca foi. A gente só conversou. O único programa que a gente fez foi conversar. Sentar e conversar. Não, no máximo discotecar, vai. Já discotecamos juntos, né? Que é uma Que é uma conversa. coisa muito profunda, às vezes muito mais profunda do que falar. Muito mais. Inclusive, Total. eu não discoteco com ninguém, assim, não aceito convite para discotecar com muita gente, porque eu acho que eu recuso para caramba de convite para discotecar, porque as pessoas me chamam para discotecar para uma festa. E eu não acho que discotecar seja para uma festa. Eu concordo muito com o que você disse num dos primatias, que, que discotecar para você é um modo de falar. Total. Para mim é a continuação do meu trabalho jornalístico. É exatamente o que eu Pronto. faço. Quando eu estou fazendo isso aqui contigo, também tem a ver com isso. É a brincadeira que eu falo, que é o tal do jornalismo arte, né? Que é o jornalismo sem as estatísticas. Né? É a conversa, é a história, o caos que a gente quer ouvir falar, né? Sem ficar pensando em número. Né? Eu lembro que uma vez eu conversei com a Ariana Huffington e ela matou. Para mim, essa frase acaba martelando tudo. Qual o sucesso do Huffington Post? Ela falou, cara, tira as estatísticas do jornalismo hoje. O que sobra? Nada. O que deveria sobrar? Boas histórias. E era isso que ela apostava no Huffington Post. E é isso, né, cara? Você vai curtir uma matéria, ver um bom filme, ver um bom livro, são boas histórias contadas de jeitos inusitados e improváveis. Daí, jornalismo arte, né? Porque é uma arte, é literatura de não ficção. Eu fico martelando isso o tempo todo. Tem que ter um, um charme, um sabor. Não pode ser só informação, o lead, quem, como, quando, onde, porquê, como, saca? Tá ali, saca? Tem isso aí também, mas tem outras coisas. Eu acho que justamente esse tempero aí que eu tento jogar em tudo que eu faço e que você também tenta fazer é o que motiva esse tal desse jornalismo arte e o fato da gente poder
se conversar há tanto tempo. E você acha que é uma arte perdida? Porque vamos fazer um exercício aqui de ficção científica. Vamos supor que um fungo Last of Us mata de uma semana para outra todas as pessoas do planeta Terra com mais de 30 anos. Como é que você acha que fica o jornalismo nisso? Você acha que morre a arte com o jornalismo? Como é que você vê o jornalismo? Você Não, tem eu acho que, consultor? pô, quem tem 20 anos tipo, talvez seja a melhor geração, bicho. Essa molecada que nasceu na virada do século tem um sangue nos olhos aí que nem a anterior a ela, nem a nossa tem, sabe? A gente teve muita coisa de mão beijada, saca? E essa molecada está descobrindo, também tem muita coisa de mão beijada, mas está descobrindo que tem um monte de coisa que eles podem descobrir por conta própria. Porque eu acho que a geração anterior a eles, quem está com seus 30 e poucos antes, essa geração realmente, e a geração um pouco anterior, que é a geração entre a gente e essa geração mais nova, duas gerações, elas não vão muito atrás das coisas, né? Elas, claro que sempre tem exceção, sempre tem gente procurando coisa nova, mas não tem um elemento de curiosidade de querer descobrir algo que esteja fora de um grande contexto. E o que eu percebo é que essa molecada que tem 20 anos não só quer descobrir coisa nova, como gosta de compartilhar isso. Diferente da nossa geração, que sempre quis descobrir, mas tinha a coisa do não, 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 só eu conheço a banda, só eu conheço esse filme. Ah, agora tem muita gente que gosta desse filme, que merda. Isso é uma merda, né? Isso aí, enfim, a gente especificamente eu e você, a gente já sacou isso muito no começo dessa história, né? Tipo, tudo que a gente faz é um lance de compartilhar. Eu nunca apaguei rótulo para ninguém saber o que eu estou discotecando. Não, pô, pergunta aí, saca? Não precisa de Shazam. Vem aqui e pergunta, eu te falo. A música tal, saca? Não tem por que eu não contar. E assim, tudo bem o DJ que não quer contar, eu acho legal, é um outro tipo de conversa. A minha conversa pressupõe essa troca de conhecimento, saca? Que às vezes não tem grana, e às vezes é isso aqui, né, que a gente está fazendo. A gente está conversando porque também tem um lado quase vocacional. Eu acredito muito nisso, que o jornalismo tem esse lado de você querer fazer jornalismo porque tem algo em você que pede isso, saca? Essa coisa de você ir lá e procurar algo que ninguém quer que realmente procure, e quando você mostra, o nego fala assim, caralho, como assim? Não tinha visto. Tanto uma denúncia quanto uma descoberta. E isso é uma Tem coisa uma que. frase ótima, tem uma frase ótima que fala, né, que eu não lembro de quem é. Talvez seja do Billy Wilder, que o jornalismo é a segunda mais antiga profissão do mundo. Então, eu acho que é do filme, acho que é do Ace in the Hole, né? Montanha dos Sete Abutres. Ah, sim. E é sobre isso, né? Isso aí, do fato do jornalismo ele ser uma coisa ancestral, não é uma ciência nova, como, sei lá. E não é nem uma ciência, Dudu. Eu acho que o jornalismo, na real, é Exato. quase um instinto humano, saca? É um Pronto. pouco Exato, além do exato. instinto. Tem um lado técnico, tem alguma refinação que pode ser entendido como uma ciência ou como uma técnica, mas é uma parada que tipo toda pessoa deveria checar suas próprias informações, ter suas Como fontes, culinária. Como culinária. como várias outras coisas, né? A gente acaba Sim. delegando Mas é vários. porque o jornalismo aparece principalmente com essas coisas agora não precisa mais de currículo, então jornalismo não é uma profissão mais. Não, ele é uma profissão tão antiga e tão necessária quanto a culinária. Então, é tão cultural. Poxa, Não, assim, é uma profissão do mesmo jeito que você pensar que arte é profissão, né? Eu não acho que seja propriamente uma é, profissão, no sentido de algo que eu faça um trabalho e vou receber algo em troca. Tanto que o jornalista ganha mal, né? No geral, o jornalista se é, submete
aos piores trabalhos, ganhando pouco, porque tem essa coisa nele, que tipo, eu preciso descobrir informação, eu preciso passar isso para frente. Tem um lado meio fofoqueiro, tem um lado meio contador de história, tem um lado curioso, que meteu o nariz onde não é chamado, tem um lado antropológico, tem um lado de querer desbravar territórios que ninguém está olhando, saca? Por isso que eu acho que está numa categoria próxima à arte, e no sentido que a arte também não é uma coisa, não é uma técnica, não é uma ciência e não está restrita a algum tipo de pessoa. Todo mundo, do mesmo jeito que eu acho que pode exercer uma expressão jornalística, pode exercer também uma expressão artística. Não necessariamente isso quer dizer que você seja artista ou que você seja jornalista, porque esse ser jornalista ou ser artista é muito mais você se sentindo isso. Mas às vezes você vai lá e se expressa artisticamente ou se expressa jornalisticamente por causa do momento, porque aquilo pede, porque ali você estava com o celular e tinha uma câmera, na hora que a bomba estourou, você conseguiu tirar o celular e, tipo, você não está filmando isso para ver daqui a 5 anos. É um instinto jornalístico que vem na hora. Eu quero filmar isso. Bicho, George Floyd, ele foi filmado. Se ele não tivesse sido filmado, o mundo Total. seria outro para mim e para os meus filhos. Total. E para os netos. E não é a primeira vez, netos, né? E não é a primeira. Volta aí para o tempo que a gente se conheceu, Rodney King, né? Exato. Também filmado no celular. Se não tivesse sido filmado, nada daquilo teria acontecido. É nesse sentido que eu acho que o filme novo do Spike Lee é um filme absolutamente genial, porque ele é muito jornalístico sem ser documental. As pessoas confundem muito documental com jornalístico. Total. E não é. Por exemplo, eu não acho que a Máfia dos Tigres seja uma série jornalística. Eu acho que era documental, mas eu acho que os filmes do Eduardo Coutinho são todos documentários, mas não são jornalísticos, são todos... O Coutinho chega uma hora que ele começa a andar no limite, né? Que aí essa coisa moderna do documentário de você não saber o que é fato, o que é ficção, e no sentido que a narrativa do documentarista é uma ficção, né? Ele vai cada vez mais. Eu acho que é aquele Jogo de Cena, é isso o nome do filme? Jogo de Cena. Esse é o filme que ele desequilibra essa parada e para mim, não sei se é o principal, mas é um ponto de virada ali que ele muda a regra do jogo. Tem um outro que ele faz, cara, que é sensacional, que se chama O Fim e o Princípio. Que ele simplesmente ele quis ter a ideia de vamos entrar numa van, a minha equipe, que é sempre pequenininha, cabe numa van, vamos entrar numa van e sair daqui do Rio de Janeiro e sair dirigindo e parando onde a gente quiser e procurando o que filmar. Ou seja, vamos sair colocar no plano de filmagem que eu não sei qual vai ser o objeto do documentário, sobre o que vai ser esse documentário. Então ele sai dirigindo por aí e aí ele vai parar numa cidade, ele vai vendo tudo, aí ele para numa cidade no Nordeste onde só há moradores com mais de 90 anos de idade, um povoado onde só há, e aí ele encontra a história dele. E o mais genial é que ele na hora de montar o filme, ele suprime toda essa parte que eu acabei de falar, toda a parte anterior. Ele começa o filme como se ele soubesse como se ele tivesse sabido desde o princípio de que ele iria encontrar esse lugar e que o filme dele seria sobre a finitude da vida, e que seria sobre isso. Nada, ele exclui tudo ele pega o processo, exclui da montagem, coloca só o produto. Putz, isso é de uma... Nossa, imagino. De uma inteligência. É mais ou menos o que o João Moreira Salles faz no Santiago, né? Que é um documentário sobre fazer um documentário em 2 momentos da vida, em que ele via o mesmo personagem
de dois pontos de vista diferentes, tanto que no segundo ele faz questão de mostrar como o Santiago, que era o mordomo da família dele, chamava ele de Joãozinho o tempo todo, e ele, não precisa me chamar assim. E na versão final, ele começa a fazer esse documentário em 91, se não me engano, é o primeiro documentário dele, mas ele não gosta do resultado, principalmente porque o Santiago está atuando para ele, e atuando para o caçula da família que ele serviu. E, né, tem essa coisa da metalinguagem que ele conta, né, a grande fascinação do Santiago são as histórias das realezas de todos os tempos do mundo, que ele tem cadernos e cadernos de dinastias europeias, e ao mesmo tempo ele viveu em uma delas, né, aqui no Brasil, e está ali contando a sua história para o menino da família. E o João Moreira Salles, a princípio, fala, cara, eu não quero fazer isso. 15 anos depois, ele retoma e fala assim, olha só. E tá, só que aí, ao contrário do Coutinho, ele mostra o processo. Né? Ele, em vez de isolar o produto, ele mistura os dois. É bem interessante. O processo é dramaturgia quando ele lançou no Intenso Agora, eu estava lá em Paris porque eu estava cobrindo não sei se você sabe, cara, tem o governo francês tem um programa maravilhoso, maravilhoso. Todo ano de eleição presidencial, o governo francês ele paga, eu acho que 80 jornalistas do exterior independentes que não trabalhem para obrigatoriamente eles não podem trabalhar para uma empresa, tem que ser jornalistas freelas. Eles trazem de 80 países e pagam tudo e hospedam durante 3 meses para eles cobrirem as eleições presidenciais lá. Que massa. E aí isso quer dizer que a cada 4 anos um jornalista brasileiro é escolhido pelo consulado brasileiro, consulado francês, para passar 3 meses lá morando em Paris e cobrindo. E aí eu fui eu não trabalho, não sou empregado de ninguém desde 1999, quando eu fundei o Globo Online com Gabriela Dias, e aí a gente saiu, e aí desde no século XX eu ainda nunca não tive patrão ainda no século XX. Mas aí fui parar lá em Paris. E foi quando estreou No Intenso Agora. E No Intenso Agora é um filme feito para destruir a esquerda francesa, mais de 68. E o louco é que como eu era jornalista, tinha que ir na pré-estreia, né? Eu conheci o João, então o João estava com muito medo. Ele falou, cara, eu não sei como é que vai ser a sessão aqui, ainda mais que a sessão e a galera vai estar na sessão, os retratados que vão ser desmascarados no filme, eles foram convidados, vão estar no Pompidou. Não foi nem eu quem convidei, é o festival, que o maior festival de documentário do mundo é um festival francês chamado Cine do Real. E aí, hoje em dia, há algum tempo acontece no Pompidou, há alguns anos, ele acontece todo no Pompidou. E aí, ele falou, pô, vem, cara, porque vai ser foda, vai ser brabo. E aí eu fui, cara, e, bicho, quando acabou o documentário, sério, o João quase apanhou, porque tipo, as pessoas levantaram, as pessoas retratadas levantaram e falaram assim, é uma coisa meio século XVII, sabe? Eu exijo que você se retrate. Acenderam as luzes, porque teve um debate. Aí o debate não era uma coisa assim, tipo assim, olha só, eu não concordo com você. Não, o cara levantava, geralmente era um senhor de idade, né? Claro. De esquerda, né? Aquela velha esquerda retroescavadeira, e aí
o cara levantava e falava assim: eu exijo retratação do senhor agora, perante as câmeras. Uma coisa meio século XVII, sabe? Meio jacobina. Pô, e aí eu ali do lado, eu era o único branco na sala, porque, enfim, é um festival muito aristocrata, é um festival que não chegou ainda, os realizadores do terceiro mundo, vamos dizer assim, não chegaram ainda, não O único chegaram ainda não nele. branco, né? É o único não branco. Eu falei o único Era o branco? único branco. Prossiga. Inclusive, esse é um Eu tema, era o né? É único. uma das coisas que o próprio João coloca no João coloca no filme o papel do cadê o negro, né? Em maio de 68. E ele E acha o aí ele vai cara atrás. ali, só um cara, ó, tem um cara só. Olha a faculdade, meio pouco. Você No estava falando da cantinho, história e tá do sempre no bloquinho, cantinho, né? igual o Hélio Negão, né? No Bolsonaro, né? Na estica, E exatamente. é igualzinho ao Hélio Negão, né? Quando o Bolsonaro aparece, tem sempre o Hélio Negão, ele tá ali, né? Esse deputado que foi eleito aqui pelo Rio de Janeiro, que a gente não sabe nada dele. Ninguém sabe nada dele. Ele foi eleito por osmose, e fica lá. Toda vez que o Bolsonaro vai falar, ele chama Ó, o cara do lado. o cara do lado para mostrar que tem como no filme do Spike Lee, né? Que tem aquela cena do Trump e tem o negro ali do lado com cartaz Black People for Trump. E rir disso é tão fundamental. O Spike Lee, ele riu disso no filme. Mas Total. eu estava lá no Cinema do Real e o filme, e o João, ele não sabe rir, né? É uma das coisas que eu brinco com ele. Ele fala, pô, cara, você tinha que saber rir, cara, porque pô, você acaba se martirizando também muito. É tudo muito doloroso para você fazer. Sofrimento. Aí, mas ele tem os motivos dele. E aí é, ele se viu acuado, porém, sério, acuado por gente querendo bater nele. Só que as pessoas que queriam bater nele mal conseguiam andar Caminhar. direito. Então era muito engraçado. E aí Andador. bateu, e aí bateu uma bad. No dia seguinte a gente foi tomar um café, e aí bateu uma bad porque ele falou: pô, lembra daquela cena do Austin Powers que o segurança vem andando de ameaçadoramente num carrinho que esmaga a coisa, só que o carrinho está a 1 km/h e a pessoa está lá longe, já gritando. Ah! E aí, quando abre o panorama, o carrinho ainda está bem longe da pessoa, bem devagar, a pessoa já gritando. Pô, bastava ela sair andando que ela conseguiria fugir. Porra, aquilo é maravilhoso. E aí a gente falou, pô, era isso, né? Na verdade, foi fácil fugir da galera, porque a gente fugiu, só que a gente fugiu, Fugiu pareceu que a andando. gente fugiu. Não, mas, ó, sério, Matias, que eu rolava, a cena era assim. Eles falavam assim, na saída, né? Todo mundo saindo depois do debate, eles falavam, não fujam, seus covardes. Aí eu junto com o João, mas a gente não está fugindo, a gente só está andando. E não está fugindo, né? Porque eles estão muito lentos, tipo assim. Não fujam, a gente está aqui, a gente gritava assim, mas a gente está aqui ainda, a gente não está indo mais devagar. E os caras demorando muito, bicho, para conseguir descer da sala do Pompidou para vir pro hall. Aí, quando eles chegaram no hall, já tinha chegado o nosso Uber, já tinha ido embora. E eles ficaram, vocês estão fugindo, vocês estão fugindo. Porra, foi muito Cacete. maravilhoso. Muito. Mas o mais maravilhoso daquele dia, eu falei para o João isso, foi a sensação de como brasileiro, ver um brasileiro chegando na Europa e falando assim: eu vou contar a história de vocês e a história de vocês eu vou contar pela primeira vez como aconteceu. A gente tem aqui no Brasil uma história, principalmente com franceses, do contrário, né? O francês do Debré até o Pierre Verger, Pierre Fatumbi Verger,
o francês adora contar a história do Brasil, né? Sim. Adora saber mais do Brasil sobre o que quer. O estrangeiro adora contar a história do Brasil, né? Então, eu tenho convicção, cara, que o dia que o brasileiro começar a viajar ao mundo mesmo, assim, que é uma coisa que já vinha começando a acontecer com o governo Lula, quando o brasileiro começar a viajar pelo Brasil e ir para a Islândia, eu acho que o brasileiro vai sacar umas coisas a respeito do islandês que vai ser muito útil para o islandês, sabe? Eu lembro quando eu entrevistei o Bruce Sterling e ele comentou assim que, porra, como é que vocês não fizeram ainda a conexão com a Índia, cara? Tem que trazer um diretor indiano e falar assim, pode beijar no filme. Falta isso, assim, né? Tá certo que é Perfeito. a pior época para a gente falar disso, porque é a época que a gente não consegue ter essa mobilidade, mas o fato é a falta de frequência dos países em desenvolvimento com as culturas deles mesmos. Isso assim, Brasil não precisa nem falar, né? Do lado da América Latina e espanhola inteira não sabe nada do que se trata. E que dirá da África, que dirá da Índia, que dirá da Ásia, saca? Então esse passo que o João dá em relação à Europa, tipo, até tem um certo conforto, principalmente vindo de quem deu esse passo, né? Mas tem áreas a serem desbravadas, né? Até o próprio Brasil, né? A gente fica o tempo todo preso aí a uma ideia, tipo, tá todo mundo horrorizado com esse Brasil de 2020, como se isso fosse uma novidade, né? Como se isso não tivesse na história do Brasil em todos os anos, só que maquiado de formas diferentes. É porque a gente está mais interessado em passar as férias na Europa do que passar as férias no Mato Grosso. Uhum. E aí, quando o Mato Grosso chega, a gente fica assustado. Ó, Mato Grosso, entendeu? Mas não é só o Mato Ó, Grosso, né? Eu acho assim que de alguma forma também a gente estava, sabe, houve um momento aí de tentar entender o Brasil e conhecer o Brasil por parte dos próprios brasileiros. Claro que principalmente essa coisa resort, né? Essa coisa de ir para o litoral, sabe? Mas eu acho que tem um momento aí, você não dá para ignorar, por exemplo, a existência de um lugar como o Jalapão, como ponto turístico, se não é esse momento de descoberta do Brasil pelo Brasil. Muito incipiente, mas já estava acontecendo. Né? O lance é que esse Brasil que surge com o bolsonarismo, ele não é de uma região do país, né? Não é só o Mato Grosso. Ele está em todo o país. Todo o Brasil tem isso. então, há um ano atrás não, um ano antes da eleição, o oh meu Deus, vou esquecer, hoje é secretário do Dória, é, Sérgio Sá Sérgio Leitão. Saleitão. Sérgio Sá Leitão. O Sérgio Sá Leitão, ele escreveu no Facebook o seguinte, um ano antes da eleição, lembrando que até 3 meses antes da eleição, o Bolsonaro era uma piada ainda. Ninguém imaginaria que o Bolsonaro pudesse. Só foi levado a sério mesmo quando terminou a apuração do primeiro turno. Uma Mas facada, né? até então, Uma a facada. luta era Haddad versus. Eu acho que versus a facada pesou. A história da facada, eu acho que. sim. Mas nunca chegou a ser Haddad versus Bolsonaro, só no segundo turno. Sim. No primeiro turno era Haddad versus como é que é o nome? Aécio. Era Haddad versus Aécio, sempre foi a Haddad versus Aécio. E Alckmin. aí, Era o Alckmin. desculpe, Alckmin. E aí, o Sérgio, ele escreveu o seguinte, ele falou, gente, olha só, acabo de voltar de uma temporada de um mês no interior do Paraná e de Santa Catarina. E eu preciso dizer para vocês, o Bolsonaro irá para o segundo turno. Todo mundo riu do cara. Todo mundo riu. Porque ele sentou, ele foi para o interior e conversou com o agricultor, conversou com o pessoal que trabalhava na lida, com os trabalhadores que trabalhavam na lida, que já tinham escutado do Bolsonaro através do agricultor. A internet não chega nesses lugares, a gente tem que Claro. parar
de achar que a internet deseduca a pessoa sem informação, porque, na verdade, a pessoa sem informação mesmo, ela não tem informação da internet. E, em muitos casos, a internet serve muito para deseducar o que a grande imprensa fala. Deseducar, que eu digo assim, melhorar. Então, o Sérgio falou isso. Então, qualquer pessoa que tivesse feito uma viagem, ao invés de ter ido para o Jalapão, se todo mundo que eu conheço, porque, nossa, a quantidade de gente que eu conheço que passou os últimos 5 anos indo para Bonito, Jalapão, Chapada, Diamantina ou Duran, se essa galera tivesse ido para o interior do Rio de Janeiro, para o interior de São Paulo, para o interior, eles conheceriam, ninguém Eu não estaria sei, assustado. cara. Eu não sei porque, sei lá, eu acho que tem um destino turístico mesmo nesses lugares, saca? Tipo, sei lá, metade de São Paulo desceu para Florianópolis, sabe? E Florianópolis teve uma votação bolsonarista pesada. Eu não sei se isso seria um assunto, entendeu? Natural que o Sérgio fosse perguntar sobre isso, principalmente no momento que está passando, né? Sendo o Sérgio um ator político e no meio de uma eleição. É natural que ele se interessasse por isso, mas as outras pessoas iam passar batido de qualquer forma, do mesmo jeito que passaram batido no segundo turno com a história do vira-voto, botar o bolo para a galera virar o voto de um por um. Beleza, você consegue até virar alguns votos na cidade grande, mas o Brasil não é cidade grande, né? É isso. Exato, exato. Isso lembra muito o Deliverance, né? O filme. Nossa, total. Né? É Uhum, total Deliverance, total. total. O filme que melhor define o bolsonarismo é o Deliverance. Qual é o nome em português mesmo, Kito? Amargo. Regresso. Não, Amargo Regresso é o outro lá com o. É da Guerra do Vietnã. Não, cara. Peraí que eu É já Amargo vi. Regresso, sim. É horrível, né, esse filme? É horrível, um filme de terror. Cara, nos anos 70, né? Estados Unidos, cinema dos anos americano dos anos 70 é, um, é que nem a Copa de 70, a seleção de 70. É o melhor momento do cinema mundial, o cinema americano dos anos 70. Não Outro dia eu sei se estava é o escutando. melhor do cinema mundial. Acho pesada essa afirmação, mas com certeza um dos. É porque a gente ainda não está preparado ainda, daqui a alguns anos, por causa do tempo mesmo, né? A questão. A gente não está preparado ainda Amargo para Pesadelo. Amargo Pesadelo, boa. Amargo Regresso é Vietnã, sim. Tem toda a Exato. razão. Toda a razão. Amargo Pesadelo, Deliverance. É... É John porque, Boorman. sabe por que a gente ainda não acha que a gente não, né? Tem para o cahier do cinema inteiro, os anos 70 nos Estados Unidos foi o melhor momento do cinema até agora da história do cinema. Mas é porque o pessoal do cahier do cinema já sacou, mas a gente ainda não, faltam ainda algumas décadas para sacar que Jaws, o Tubarão do Spielberg, é um filme tão incrível quanto O Corpo que Cai do Hitchcock. Sim. A gente não está preparado ainda. Aquele meme maravilhoso, né? A gente não está preparado ainda para essa conversa. Não, e não é só isso, assim, eu acho que tem uma outra questão, porque assim, O Corpo que Cai pode até ter sido, como foi, um sucesso comercial, mas não do tamanho de Tubarão. E Tubarão, ao ser um sucesso comercial, ele cai numa vala comum de ser só um sucesso comercial, né? É isso. É o É filme isso. que inventa o que a gente chama hoje de blockbuster, não existia antes, né? E com isso parece que toda a questão, tanto da ficção científica quanto do filme de terror, do filme adolescente, que é um modismo passageiro e que, mas quando você está falando desse cinema aí, Tubarão não é um dos principais filmes, né? Sei lá. Mas, sim, meu ponto é esse. Meu ponto é que, por enquanto, não tô falando da gente, porque já tem uma galera que já é consumado. É a galera
são os discípulos de John Carpenter, etc., principalmente na Europa. Para essa galera já é fato consumado. Os anos 70 são os melhores anos e alguma coisa dos anos 80, como as coisas do John Carpenter nos anos 80. É uma galera que acha que e eu também tô começando a entrar nessa fase de achar que, por exemplo, o filme O Enigma do Outro Mundo, do Carpenter, é o filme cinematograficamente, em termos de tudo, roteiro, decupagem, é o melhor filme do século XX. É essa galera que está massiva nisso. O meu ponto é que a gente tem os anos 70 ainda como os grandes filmes dos anos 70, como A Conversação, e quando não é. Os grandes filmes dos anos 70 é o Across the 110th Street, que o Tarantino depois vai imitar inteiro para fazer o Jack Brown, inclusive usando a mesma música, né? Across the 110th Street, do Bob Womack. São filmes que pouca gente viu. E principalmente filmes como Tubarão, que ainda não... O que o Spielberg, bicho, faz em 10 minutos de Tubarão é uma coisa assim que só quem viu Garrincha jogar, sabe? Porque a gente não consegue ver, porque revi a gente não outro consegue. dia. Contatos Sabe Imediatos quem do vai falar? Terceiro Grau. Contatos tem uma parada que as pessoas falam assim, nossa, o melhor último ato do cinema, é a última melhor meia hora dos anos 70. Mas, cara, o filme é inteirinho foda, cara. O filme, assim, cada plano, a forma de apresentação dos personagens, a expressão dos atores, saca? Cara, e você pensar que originalmente ele queria o... Como é o nome do cara? Do Bullet. Ele queria o Steve McQueen. Steve McQueen ia ser o personagem principal. E tu sabe por que não foi, né? Que o Steve McQueen leu o roteiro e falou assim, cara, mas na última cena ele chora. Eu não choro em cena. E aí o Spielberg não sabe se ou ele não sabia chorar em cena ou se a personalidade dele não permitia ser visto chorando em cena. Aí o Spielberg fala, não, eu tiro o choro. Aí ele vira e fala assim, não tira não. Eu chorei quando li. Que maravilha! É um grande ator, né? É um grande ator, vamos combinar, né? Um grande ator. Eu adoro aquela história do Inferno na Torre, que eu acho esse filme maravilhoso. É outro grande filme dos anos 70. Também. É isso que eu estou falando, Matias. Esses filmes, o Poseidon Adventure, esses filmes, eles vão, daqui a pouco, vai vir aquela garotada que a gente falou ali, que está vindo com tudo. Eles não viram Tubarão, eles não sabem que Tubarão foi um blockbuster. Então, eles não estão contaminados como eu e você estamos. Então, quando eles veem Tubarão, eles falam, cara, vocês estão malucos? O Garrincha está aqui jogando na tua frente, cara. O que esse cara está fazendo? Olha o que esse cara está fazendo. Não dá para... É ter, cara. É ter. O que esse cara faz com ET, principalmente no... Principalmente. Ele é todo foda, mas principalmente em todo o arco que envolve a chegada do Peter Coyote e a equipe toda que plastifica a casa inteira até a fuga final de bicicleta. Aquilo ali, quando a garotada que está estudando cinema, não só no Brasil, mas no mundo todo, quando essa garotada chega nessa cena, vira e acende uma vela para o Michael Caine, que não é ninguém para a nossa geração. Essa é a verdade. O Michael Caine, ou seja, o editor do Spielberg durante, sei lá, 60 anos, que ele é editor do Spielberg, ele não é ninguém pra gente, na nossa geração. A gente não tem um pôster do Michael Caine. Eu não participo da fanpage do Michael Caine no Facebook, nem participei no Orkut. Ele não é ninguém. A gente adora a Thelma Schoonmaker no máximo.
como montadora. Mas essa garotada, ela tá pegando, acende uma vela para esse cara, falando: meu irmão, tu não é de Deus não, cara. Tu é sinistro demais, cara. Não é sinistro Total, demais. total. Vai ver Duel. Vai ver Duel. Duel foda. Aí vira pro Spielberg e fala: pô, meu irmão, tu tá de sacanagem, cara? Porra, tu é o... Porra, você é muito sinistro. As pessoas se espantaram muito quando ele deu a Palma de Ouro pro Azul é a Cor Mais Quente, quando ele foi presidente do júri. Foi quando eu tive pessoalmente na frente dele, né? Porque ele foi presidente do júri, eu estava em Cannes, e aí teve uma sessão, bicho, de Tubarão na praia de Cannes, com a presença dele. Foda, com cadeirinha de praia, à noite, sabe? E com a água batendo, uma água que bate assim, parece Amity total, a cidade. É totalmente total. Cannes é totalmente Amity. E aí o cara, ele lá, né? E ele tá bem velhinho, né? A gente não imagina essas coisas, né? Mas ele tá super velhinho. E nesse momento estavam reunidos lá, a igreja de Spielberg estava lá reunida, sabe? E quando eu falo de igreja de Spielberg, assim, crítico europeu da nossa idade. Tava lá, assim, sabe? Falando: caralho, porra, esse cara. E aí quando passou o Azul é Cor Mais Quente, falaram: não vão dar, porque o Spielberg nunca daria a Palma de Ouro para um filme com nudez e com sexo explícito. Porra, parece que as pessoas não viram os filmes do Spielberg, né? Os filmes do Spielberg são punk rock no sentido de Louca dizer, gente, Escapada. Louca, Tubarão é muito... Desculpa, o que você falou? Desculpa, não te Louca ouvi. Fala aí. Escapada. O filme dele, da Goldie Hawn. Pronto, cara. Pronto. Não precisava falar mais nada. Mas Tubarão, cara, Tubarão, ele é um dos filmes mais... o Tubarão não teria sido feito na época do macartismo. Porque ele é um líbero anticapitalista tão poderoso, tanto quanto Bacurau, sabe? Tanto quanto Bacurau. Quando você vê as praias abrindo, o prefeito de Tabuna ontem dizendo que, em discurso Morra que oficial, morra. falando: essa frase foi tirada do Tubarão, não é possível. É daquele prefeito do Tubarão, não é possível. O próprio Porra, o cara... Kleber tweetou na época que abriram os shoppings em Florianópolis, né? Tinha aquela cena do cara tocando sax e o povo entrando, e aí botaram ali as duas cenas, a cena do tubarão, o prefeito abrindo a praia e, né, tá ali, ó, tudo resolvido, ao cinema prevendo tudo, né? Você lembra? Não, Spielberg. Spielberg é muito nojento. Esse cara é muito nojento. Aí tem até a questão dele estar vivo ainda, que isso pesa pra caramba também. Depois que ele morrer, 10 anos depois, aí o negócio começa a andar. Lembrando do próprio Hitchcock, né? Que morreu sem saber que um dia ele seria considerado o maior do mundo. Mas... E muito menos seus filmes, né? O Corpo que O Cai foi Spielberg mal. tem essa consciência, né, cara? O Spielberg sabe. Eu não sei, tem uma piada maravilhosa que eu sempre abro quando os meus cursos sobre Kubrick, eu sempre abro com uma piada que Ana Maria Baiana disse que escutou, maravilhoso, parece o Penha do Homem-Formiga. Ana Maria Baiana escutou do Matthew Modine, que fez Nascido para Matar. E o Matthew Modine disse que contou uma piada no set do Nascido para Matar, que foi a única vez que toda a equipe viu o Spielberg rindo na vida dele. Até a própria filha estava ali do lado, falando: é a primeira vez que eu vejo meu pai rindo. E a piada era muito maravilhosa. A piada era assim, lembrando, Nascido para Matar é de 87, então a piada foi provavelmente feita em 85, porque o Spielberg, esse foi o filme que o Spielberg mais demorou, né,
a filmar, porque ele filmou todo na hora mágica, então foram Kubrick. 1 ano e meio filmando, porque eles só filmavam meia hora por dia. O Kubrick, né? Você falou o Spielberg. Maravilhoso. Você falou o Spielberg, mas é o Kubrick, né? Oi? Você falou Spielberg, mas é o Kubrick. Obrigado, obrigado. Assim, corretor vivo. Corretor eletrônico vivo. Só Aí, filmava na hora mágica, que é... Que horas que de é? 5 da manhã até as 6h30, no máximo. Noite americana. Aquele horário do Que é a Truffaut. hora que o Terence Malick está querendo fazer isso também. Mas não dá. Hoje em dia não tem mais orçamento para deixar o cara filmando. O Kubrick só teve um na vida e a Warner, ela foi que nem aconteceu com o Tarantino agora, né? O Kubrick, ele quando saiu da MGM, depois do 2001, ele colocou-se à disposição no mercado. Falou, quem me quer? E aí todo mundo queria. Só que a proposta da Warner era o seguinte: Tudo. orçamento limitado, mas principalmente tempo ilimitado. A gente não quer fazer 20 filmes com você. Se nos próximos 50 anos você fizesse só 6 filmes, a gente prefere que você faça 6 filmes. E ele fez 8 só, né? Nos 50 anos seguintes. Mas Então, continuando a piada do Matthew Modine. a piada. Pô, a piada é maravilhosa. A piada, assim, Spielberg morreu e foi parar no céu. E chegou no céu muito feliz. Aí São Pedro, que é o porteiro, né? Virou e falou: pô, nunca vi alguém chegar tão feliz aqui na portaria. Geralmente as pessoas chegam frustradas porque morreram. Aí o Spielberg: não, eu estou muito feliz porque eu vou finalmente conhecer o Stanley Kubrick, vou poder falar com ele. Stanley Kubrick já morreu há muito tempo, já está aqui há muito tempo. Então, abre essa porta aí que eu vou entrar naquele jardim enorme, pessoas de branco andando para lá e para cá. Vou entrar e vou. E tem uma eternidade toda para encontrar. Aí o São Pedro, antes do Spielberg entrar correndo, o São Pedro pegou no braço, assim, no ombro, e falou: olha só, vou te mandar real só para você não ficar frustrado. Eu vou dizer, aqui também não é fácil encontrar o Kubrick. Mas boa sorte. Aí o Spielberg entra, certo de que vai encontrar. Aí passa-se uma eternidade, e o Spielberg passa de novo pela portaria, o porteiro de São Pedro pergunta: e aí, como é que está a sua vida aqui no coisa? E como é que está a sua missão? Aí ele falou: pô, minha vida aqui está maravilhosa, mas minha missão realmente não consegui encontrar. Encontrei o Hitchcock, conversei com ele, encontrei Billy Wilder, encontrei todo mundo, mas não encontrei o Kubrick. E aí, quando ele acaba de falar isso, ele olha para o alto de uma colina, vem descendo a colina de bicicleta, cabelos desgrenhados, um senhor de cabelos desgrenhados, óculos redondo, descendo, assoviando, assim, todo largado, uma bata toda largada, branca, descendo, assoviando. Aí o Spielberg olha e fala: porra, é o Kubrick, não acredito, é o Kubrick, não acredito, uma eternidade, valeu a pena, agora é só correr em direção. Aí foi correr. Quando ele foi correr, São Pedro de novo botou a mão no braço do Spielberg, falou: não vai não. Aí o Spielberg: por que eu não vou? Então, preciso dizer uma coisa, aquele ali vindo não é o Kubrick, aquele ali é Deus. Só que ele está muito velhinho já está meio gagá, então ele está com mania de grandeza, ele acha que ele é o Stanley Kubrick. Muito bom. Aí o Kubrick riu da piada. Muito bom. É muito boa, né? Muito boa. Aí acabaram virando amigos, né? O Spielberg ganhou um roteiro maravilhoso do Kubrick, estragou o roteiro. É foda. É foda porque tem coisa boa, né, cara? O Inteligência Artificial, você vê que tinha vontade, mas aí eu acho que ele quis meter o bedelho autoral dele, aí vira o Pinóquio,
E o final é muito fraco, embora o final até não me ofende tanto a conexão ET, contatos e a caveira de cristal lá do quarto Indiana Jones. Mas, É. sei lá, o terceiro ato do filme realmente é muito fraco. E o Jude Law tá ótimo nesse filme também, né? É um filme muito cruel. Eu acho que o que o Spielberg fala, ele deu o que o Kubrick fala é que ele deu para o Spielberg porque ele achou que o filme precisava de um coração mais mole. Ele amolece demais. Porque ele amolece demais. Mas aí quando você vê o filme, você fala, realmente, cara, ainda bem que ele amoleceu, porque É um se filme que fosse talvez qualquer o Kubrick não faria. é um O filme Kubrick, muito barra pesada, cara. sim, sim. Muito barra pesada. É o filme definitivo sobre. Se eu e você somos dois otimistas e até falamos sobre isso agora nesse nosso papo, sobre a nova geração, etc. Esse filme é o fim é o Esquece, estado final do Kubrick falando a esquece o ser humanidade humano. não deu certo, nem vai dar. Sim, Nem vai sim. dar. Não É deu isso, certo, nem vai dar. é isso. Por mais que o final seja bonito, né, a mensagem é péssima. Mas Muito é duro. muito Não, o louco. primeiro ato é de doer, cara. O primeiro ato é frio, porque o Spielberg ainda. Porque parece que o roteiro ele não estava todo pronto. Mas o primeiro ato estava todo já prontinho pelo Kubrick. Uhum. Então o primeiro ato ele é duro. Duro, bem duro. Até aquela parte que cai comida cai comida dentro do robô, eles abrem o robô. Aquilo é muito duro ainda. E aí, a partir do momento que começa a fábula, aí entra o Spielberg, ele encontra espaço para ser e o Jude Law salva o filme. O garoto também, o Joel Osmond, ele tá Ele manda muito fodaço. bem. E consegue se livrar do menino do sexto sentido. Né? É bem bom. E curiosamente, é, não fez nada com esse bilhete premiado, né? O Macaulay Culkin não conseguiu esse bilhete premiado. O Joel conseguiu e não fez nada com esse bilhete premiado. É, é. Isso é muito louco. Mas essa fase do Spielberg é muito boa, né? Porque quando ele volta para a ficção científica, ele volta primeiro com o AI, depois ele faz o... Eu não lembro a ordem, mas é o Guerra dos Mundos e o Minority Report, que eu acho um movimento crucial para a história dele. Não precisava do quarto Indiana Jones, confesso, mas embora eu goste, eu tenho um lado aí de tudo bem, saca? Ok, Sim. faz aí a conexão de todos os seus filmes, põe nazista e ET na mesma história, tudo bem, legal. E até a história da geladeira, né? A geladeira Mas delícia, radioativa. delícia. Delícia a Adoro, história da geladeira. adoro. Mas Delícia. eu gosto muito Eu da não gosto da uma. fotografia desse filme. Não gosto da fotografia. A fotografia é muito, muito contemporânea. Pode crer, pode crer. As fotografias dos filmes anteriores são todas do Douglas Slocumb, que, por coincidência, vem a ser o fotógrafo do Nascido para Matar, né? Ah, que foda. É, Mas não fotógrafo, desses três não filmes de fotógrafo. ficção científica, do Minority Não, não. Report, não. Desculpa. Os três primeiros Indiana Jones Ah, são sim. todos do Douglas Slocumb. Ah, tá, tá. É, e que fotografa, não, o Kubrick sempre coloca, ele não tem fotógrafo, né? Nunca é acreditado fotógrafo nos filmes do Kubrick, porque, enfim, ele é o Não, maior Kubrick, fotógrafo da né, história do caralho? mundo. Pois é. Ela transcendeu a fotografia apenas. É pouco. E aí ele coloca lighting cameraman, sempre Ah, isso eu lighting gosto. cameraman. Seria o cara que pega lá que pega no pesado. Aham. O cara que pega na câmera, é o câmera da história. E aí, eu acho que você tem razão, eu acho o Guerra dos Mundos,
é um dos filmes que É o eu melhor tive dos uma, três. dentro da minha vida, dentro do cinema, é um dos filmes que eu mais fiquei com a mão grudada assim na cadeira, sabe? Também tive a sensação. Assim, É um dos poucos filmes em que a câmera se movimenta o quanto que mexe com você. Eu acho que quando você assiste na TV não tem tanto impacto, mas tem uma coisa que a câmera se mexe o tempo todo e a sensação da câmera se mexendo é às vezes angustiante, né? Que tipo é a intenção do cineasta, mas às vezes essa angústia vai para além. É tipo, meu, para, quieta um pouco. Só que não, porra, tem a uns câmera está em aliens. fuga, cara. A câmera está em fuga. É É impressionante. inacreditável esse É filme. É impressionante. inacreditável, inacreditável, inacreditável. De novo, eu não gosto desse fotógrafo, que é o fotógrafo do Spielberg da lista de Schindler. Se Ah, é o chama mesmo. Janusz. É, de todos os filmes do Spielberg. A partir do lista de Do Schindler, eles são. Schindler. É, E aí não, ele dá faz. para sacar que tem essa, É essa. granulado, é muito granulado. Ele faz muito granulado, muito granulado. Aquele granulado do lista de Schindler, que é perfeito ser granulado por Você gosta questões. do Lista Schindler? Eu adoro, mas eu adoro no sentido ruim da palavra, no sentido de que sabe quando a pessoa coloca brotomato Potássio. bota aginomoto na comida, e aí você acha gostoso porque tinha aginomoto. Ou seja, é um filme que eu gosto não pelas características cinematográficas dele, mas sim por causa do aginomoto, por causa Café da doce. parte Café café doce. doce. Café não é para tomar doce, mas café doce às vezes desce. O Kubrick tem uma frase maravilhosa sobre esse filme, que é o seguinte: você sabe que o Kubrick ia fazer a lista de Schindler, né? Ele Não. estava se preparando, para fazer É os Aryan Papers, não? os Aryan Papers. Pô, só que o Spielberg pesquisando, pré-produzindo o filme, significa 10 anos ele pré-produzindo um filme. E aí, quando saiu a lista de Schindler, ele estava prestes a terminar o roteiro. Ele já tinha pesquisado durante 8 anos o filme, ele e a equipe dele, aquela história dele ter equipe pequena, né, que a gente só foi descobrir depois que ele morreu. Esses filmes grandes deles, enormes, a gente achava que tinha 200 milhões de pessoas trabalhando atrás da câmera, e quando ele morreu, a gente descobriu que, na verdade, ele trabalhava com a mesma quantidade de equipe dos filmes do Godard. Por isso que demorava tanto, é porque tinha que montar e desmontar tudo de novo, porque era sempre uma equipe só. Não tinha Uhum. segunda unidade, não tinha nada disso. Sim. Então, e era por isso que ele mantinha também, conseguia manter o segredo, né, do que ele estava filmando, que era muito pouca gente no set. Então, ele... Eu estava falando do quê? Do Kubrick mesmo? A gente Esqueci. estava falando do Aryan Papers, quando Então, o isso. Spielberg lança a lista de Schindler. A lista de Schindler. E ele fala, parou, Não dá mais. larguei. Né? E aí, Mas era a mesma e aí ele fala, história? não, não, não. É Não, uma era outra só uma história. história de Segunda Guerra Obviamente, Mundial. e aí o que se diz assim, que o Kubrick morreu por causa do filme. Porque o Kubrick é judeu, e depois que ele morreu, a gente descobriu que ele era muito judeu, no sentido de que ele professava mesmo a fé, ele ia lá, desculpa, a fé não, ele era um judeu, meu Deus, ateu não, um judeu ateu, mas ele professava muito a cultura judaica, mas muito, muito. Sim. Só trabalhava com judeus e o dia a dia na casa dele era um dia a dia muito, muito judaico. Ele era uma mãe judaica. E isso a gente só descobriu depois que ele morreu, que ele liberou ele deixou em testamento. Podem falar agora sim, vocês podem mostrar minhas fotos, mostrar quem eu sou, o que eu pensava sobre o mundo. E aí começou a sair um monte de entrevista dele que ele deu ao longo dos anos, todos para um cara só, que é o Eric Lax. Uhum. E aí esses livros estão aí, estão em português. E aí
ele fala, num desses livros, ele fala sobre isso. Ele fala que fez muito mal para ele estudar isso, porque ele foi muito a fundo claro, que ele é o Spielberg, ele é o Kubrick, ele foi muito a fundo. E aí a esposa dele fala que ele foi definhando. Quanto mais ele pesquisava, porque ele não tinha uma equipe de pesquisa que pesquisasse e filtrasse. Ele fazia questão de ir lá e pesquisar. Então, quanto mais ele pesquisava, ele foi definhando. Morreu muito jovem, ele morreu com 6 anos a menos que o Caetano Veloso tem hoje. Qual que é a idade? Ele morreu com 70. 70. Surreal. Caralho. Surreal. Mas com aspecto de 85. Mas ele definhou por causa do tema? Porque à medida que ele ia estudando, ele ia sentindo isso nele. Se Isso fosse saiu num outro documentário assunto, recente. não... Saiu um documentário recente do Kubrick numa caixa nova que saiu do Kubrick, chamada Obras-Primas. Como é que é obra-prima mesmo em inglês? Masterpiece. Exatamente. The Kubrick Masterpiece, The Masterpiece Collection. É o nome da coleção. Aí veio um novo documentário produzido pelo produtor dos filmes do Kubrick, pelo Ian Harlan, que vem a ser cunhado dele, ou seja, é irmão da Viviane Kubrick, que é uma pintora maravilhosa, uma artista plástica maravilhosa, e é ela quem conduz o filme e esse documentário. O Kubrick já tem, como todo mundo sabe, ele tem um documentário mais extenso do mundo, né, que é o Imagens de uma Vida, que foi lançado logo após que ele morreu, outra coisa de testamento, né? Ele falou, não, só pode lançar depois que eu morrer. Mas tinha nesse documentário, apesar dele ser gigante, a Imagem de uma Vida, tinha uma coisa não contemplada ali, que era a questão da morte dele. Era simplesmente no documentário que todo mundo tem, que era assim. Aí ele entregou de olhos bem fechados, fez uma exibição só para executivos da Warner, e aí os executivos falaram, adoramos, e aí parece que esse adorar tirou um peso dele, que em 2 dias ele morreu. Ele não viu o De Olhos Bem Fechados estrear de fato no circuito. Sim. E acabava por aí o documentário, sem dizer morreu do quê, morreu como, enfim, como é que se foi dentro de casa, se foi no hospital, ninguém sabe. E aí, esse documentário novo, que saiu nessa caixa, ele majoritariamente fala só sobre isso, sobre esse estado. E aí fala-se sobre o Aryan Papers, que fez o cara definhar, né, o contato com isso. Eu não sei se quando você leu do Inferno, do Alan Moore, o quadrinhos, quando eu terminei, eu estava... É muito pesado, né? mal. É muito pesado. Você sai carregado demais. Não, e aí, por outro lado, para ficar no Alan Moore, é o contrário do Prometeia, né? O Prometeia é justamente o movimento. Enquanto o do Inferno puxa para dentro, o Prometeia levanta para fora, assim, e o Providence vai levar você para... Chegou hoje, cara, aqui em casa, chegou uma encomenda da Amazon, e aí esse é o último disco do Alan Moore, é ótimo. É a última obra do Alan Moore, ele já disse que não vai fazer mais nada depois disso aqui. Ele já falou isso, né? Não é a primeira vez que ele fala isso, então vamos levar isso. Eu acho que ele volta. Eu acho que ele volta tranquilo. É sobre a obra do Lovecraft, e eu quero mandar para você, vou mandar para você ler, para a gente poder fazer porque quando eu terminei isso aqui, bicho, eu fiquei também... a minha casa já não era minha casa, sabe? As paredes já não eram as mesmas paredes. O que a gente estava falando do Inferno e do Prometeia, só que para um outro lugar ainda, né? Exatamente. O tempo já não era mais o tempo, o ontem já não era mais o ontem. Então, quem eu conversei ontem, na verdade, era uma pessoa que eu vou conversar daqui a
essa conversa de ontem não aconteceu ainda, só vai acontecer daqui a um ano. Mas eu já me lembro dela toda. É o que faz o Providence, que se chama que é o nome que é o nome da cidade onde o H.P. Lovecraft nasceu, e ela seguiu, e o nome, esse nome se chama Providência, né? E Providência se chama, eu vou dar um spoiler maravilhoso, que é a última frase, só a última frase. A última frase desse negócio se chama Tudo é Providência. Sacou, né? Então, a gente precisa ler. A gente precisa ler. A gente precisa ler e conversar sobre isso aqui. Mas eu não acabei não falando o que o Kubrick falou sobre o não falei que eu não ia deixar você falar? Eu perdi. Então, vamos, então vai lá, termina. Eu ia Mas puxar a gente outra... vai ter muito encontro ainda. Sim. Treinando. Treina com uma galera mais mirim. Aí, a Já galera gravei deve estar 2 me programas odiando. hoje, tá? Você é o terceiro. E tive 2 Maravilhoso. DRs antes desse programa, mas tudo bem. Puta, juro. Olha a A hora. galera deve estar me odiando. Vale um disclaimer aqui. A galera que não me conhece deve estar me odiando, mas, cara, não é que eu fale muito, não é porque Matias, isso o torna o editor mais interessante que eu já conheci na minha vida. O editor mais interessante, ele tem um lugar de escuta muito que vem de 93, quando essa palavra escuta nem estava na moda ainda. Ele é um cara que ele é muito interessado em escuta. Então o Kubrick falou o seguinte sobre o filme do Spielberg. Ele virou e falou: cara, eu gostei tecnicamente do filme, porém moralmente do filme eu achei o filme abjeto, porque é um filme que no final das contas é um filme que é sobre a vitória de 300 judeus salvos, quando é um assinte você fazer um filme sobre o Holocausto e o filme ser sobre uma vitória de alguém. Os que se Um filme salvaram. sobre aí o Kubrick completa. Gente, um filme sobre o Holocausto ele precisa ser um filme sobre a derrota De tudo. É a derrota da humanidade, que foi o que o Holocausto foi. Foi a derrota da humanidade. Então, como ele falou, eu estou chocado. Como é que o Spielberg conseguiu fazer um filme sobre vitória de uma derrota, da maior derrota? Então, ele estava muito ultrajado com o filme, muito ultrajado. Agora, você imagina o filme que ele estava preparando. Se ele acabou de falar isso. Nossa. Se para gente a lista de Schindler já é pesadíssimo. Não, e se você achou o começo do Inteligência Artificial pesado, imagina o peso para o cara fazer o equivalente ao personagem do... Como é o nome do ator, do Refines? Imagina o equivalente ao personagem do... Almon Hoff. Pois é, imagina esse personagem num filme do Kubrick. Nossa, bicho. Eu não consigo nem pensar em quem poderia ser esse cara, e com certeza seria um puta ator que iria entregar uma das atuações mais emblemáticas da história. Com certeza. Essa é uma coisa para a gente sequer lembrar do Jack Nicholson no Iluminado. Eu acho também. Eu acho. E a mesma sensação eu tenho com Napoleão, que é o filme também que ele não fez. E eu acho que a gente não vai estar vivo para ver, não, tá? Mas eu acho que daqui a uns 50 anos. Tá bom, você vai estar vivo até Pô, daqui eu a falo, 50 anos. nem cheguei na metade ainda, cara. Estou nos 45. Não, porque você é um cara que escuta. Um cara que escuta é aquele sempre o ancião da tribo, sabe? Aquele cara que sempre acaba. Então, eu acho que o que você vai ver nos seus últimos atos na Terra, a gente vai ver ainda o Aryan Papers e o Napoleão. Montados do jeito que dá, né? Com tecnologias, o deepfake do futuro.
Eu acho. Super Não, é acho. até além, né? A gente conseguir pensar em Napoleões e Iron Papers de acordo com o gosto do freguês. Ah, eu quero um filme de 4 horas. Não, eu quero um filme de meia hora. Eu quero uma série de 20 episódios por temporada. Beleza. Temos esse material. Está aqui, né? A gente precisa entender uma coisa que o Peter Greenaway falou. Ele fala muita besteira. Ele é o meu cineasta favorito, não no sentido de o que eu acho o melhor cineasta, mas não meu favorito porque eu acho que Eu... se eu fosse um cineasta com a grana dele, era esse cinema que eu faria. É um cinema caô total, caô. Mas ele é tão gostoso de fazer, deve ser tão gostoso de fazer que... Bom, ele falou o seguinte, o Green falou, a gente não pode esquecer que a pintura tem 15 mil anos de idade e o cinema tem só 100 anos de idade. Então, a gente cravar qualquer coisa a respeito do cinema, de que o tal filme é o melhor filme do século até agora, e que nada vai superar Cidadão Kane, daqui a 3 mil anos, quem vai garantir que alguém vai lembrar desses filmes que estão aqui? Qual filme? De repente, o filme que vai ser lembrado daqui a 3 mil anos como representativo do primeiro milênio de cinema vai ser Highlander 2. As Branquelas. As Branquelas. Vai ser as Branquelas. Não, mas estou falando sério. Vai Não, eu ser acho que tem um algo exercício. aleatório. Eu comentei Vai ser isso. algo aleatório. Eu comentei isso exatamente hoje. Se no final dos anos 80 você fizesse uma lista dos melhores filmes de ficção científica dos anos 80, talvez Blade Runner não entrasse nessa lista. Lembrando aí que você tem De Volta ao Futuro, Exterminador do Futuro, enfim, um monte. O Enigma do Outro Mundo mesmo, que você mencionou, Tron, Jogos de Guerra, enfim, um monte de filme de Torre ficção científica foda. Pois é. Porque era a versão original do Blade Runner, que foi um fracasso no cinema. 2 anos depois dos anos 80 acabar, aparece a versão do diretor do Blade Runner, sem os voice-overs, sem o final feliz. E se você fizesse uma lista de melhores filmes de ficção científica do século no final dos anos 90, Blade Runner estaria entre os 3 primeiros. Então, como as coisas O que mudam. você achou do 2049? A gente nunca conversou sobre isso. Não, ele é bonito, mas ele não me toca, sabe? Eu acho Fala mais ele, sobre isso. eu acho ele estético, eu acho que ele tem uma coisa meio parecida com o que o David Lynch faz no Twin Peaks, na terceira temporada, de confrontar a nostalgia, né? De bater de frente. Então, não vou fazer um filme escuro, chuvoso, urbano, não, vou fazer um filme solar, aberto, saca? E tem umas grandes sacadas de tipo, acabou a madeira. A madeira é um equivalente a uma pedra preciosa. Então, ele, esteticamente, ele é bem resolvido. Mas a história é muito fraca, né? A história é sem graça. E assim, se você para pensar, Blade Runner também, né? A história do Blade Runner, ela é boa, mas ela não é uma grande história. O que pega no Exato. Blade Runner é todo aquele universo novo que é descortinado para a gente, que é o que funda o cyberpunk, é o que, sei lá, o que funda uma nova ficção científica, né? Tem uma ficção científica que está surgindo, que surge a partir dos anos 80, que nasce a partir do imaginário do Blade Runner, que é basicamente uma provocação do Ridley Scott em cima do roteiro do Hampton Fancher. Que ele vira e fala, legal esse interrogatório aqui, mas e o que É. está acontecendo lá fora? E ele fala assim, como assim? Não, eu quero saber qual é o mundo que tem fora dessa sala de interrogatório. Mas não interessa. Interessa sim. E é isso que cativa o Blade Runner, né? A gente vê aquele monte de neon. É uma coisa que até hoje soa. E assim, é um filme que se passa em 2019, né? Ou seja, estamos há um ano depois de Blade Runner. E quantas vezes nós não passamos em situações idênticas àquelas situações urbanas do Blade Runner, tirando
a existência de robôs, pelo menos que a gente saiba, né? De Você já viu, androides. você já viu aquele Instagram maravilhoso, Blade Runner Now? Não, Putz, você vai pirar, cara. É um Instagram de fotos tiradas hoje em dia, de coisas que estão no Blade Runner. que você não consegue distinguir, não consegue saber se é um estilo do Blade Runner ou se é uma foto, só que é sempre uma foto tirada na vida real, sempre, sempre. Vem sempre com a cidade, a pessoa posta lá. Maravilhoso, vou mandar para ti. Maravilhoso. E diz muito a respeito do impacto de Blade Runner no a arte modificou a vida. Total, total. Ou seja, o mundo de Blade Runner não existia antes de Blade Runner, né? Uhum. Existia até na literatura, mas Não, não não existia, existia não antes. existia, não. A literatura. Neuromancer é de 2 anos depois do Blade Runner. Ah, então tá. Então Todo o pronto, não conceito de existia. cyberpunk, eles tinham uma ideia, tanto o Bruce Sterling quanto o William Gibson tinham uma ideia de uma nova ficção científica que passava por computadores, que tinha um pouco a ver com detetive, cinema no ar. Na hora que aparece o Blade Runner, ele fala, tá aí, ó. Esse é o universo que a gente imaginou. Mesma coisa do Katsuhiro Otomo, com o Eu Akira. acho que é exatamente a mesma coisa que a Sora toma. Exatamente. Você olha, hoje em dia eu fui colocar para minha sobrinha para ver o Akira e ela não ficou muito impressionada, porque ela falou que isso É o normal. ela vê o tempo todo, no meio É da o rua. normal. E Exato. aí eu falei, pô, é verdade. Mas eu acho que a revolução, o Blade Runner, ele realmente moldou a realidade, o filme moldou a realidade, mas eu acho que ele moldou ainda mais, não na questão futurista dos neons e da tecnologia, sim da questão disso aqui, ó, do passado. Foi o Blade Runner que fez hoje a gente voltar ao vinil. Foi o Blade Runner que fez a gente ter um piano em casa. Outro dia eu estava vendo uma matéria sobre o apartamento da atriz Bruna Linsmeyer. Aí ela estava contando, quando ela chegou no apartamento, ele estava todo quebrado. Ela viu que estava todo quebrado, as paredes estavam todas quebradas, ela falou: vou manter as paredes quebradas, porque elas têm história. E isso o Blade Runner trouxe. Total, Ele total. trouxe uma coisa, uma relação com a nostalgia de todo mundo tem hoje em dia um objeto do avô, da avó que morreu, tem na sua casa, um objetinho assim. É o retrofuturismo. Foto antiga, sabe, de avô e de avó. Tudo isso, eu acho que o Blade Runner ele invadiu nossa vida mais nesse aspecto da gente passar muito rapidamente a colecionar nostalgia. Era para a gente estar colecionando coisas dos anos 20. A gente está colecionando coisas dos anos 90. Total, total. É o retrofuturismo. Isso aí é um assunto do Philip K. Dick o tempo todo, né? É toda a Ah, história é. lá da loja de relíquias norte-americanas do Homem do Castelo Alto. Aliás, está vendo a Pô. série? Não. Eu Como é vi a que tá? primeira. Não, eu vi a primeira temporada, é muito boa. Eu não continuei. Opa. Eu preciso ver também a outra. Não sei se tu já viu. Como é que é o nome baseado no livro do Philip Roth, Plot Against America, que é a história Não, lá, essa é mas muito sabe, né? A difícil. ascensão do Rockefeller. Como Rockefeller não, como é que é o nome do cara? Do cara que cruza o Atlântico no avião. Ai, Que o Jonathan Demme fez um filme sobre ele também. acho que sim. Que esse cara. Howard Oi? Hawks, né? Não sei. Enfim. Alguma coisa, tipo H com H, assim, Howard, não, Howard Não, Howard Hawks é o nome Hawks é do. o aviador do que o Scorsese fez, que é um cara que eu lamento esse filme. Eu gosto muito desse filme, mas para mim ele é só o primeiro ato da história, né? Ele não Eu conta a detesto. parte mais legal da história do Howard Hughes, que é a porra do julgamento dele, né? O cara É, podendo transmitir a própria voz e isso ser levado mais em conta que qualquer outro tipo de contrato. É muito bom. mas não tem a cara do Scorsese curtir essa parte do plot.
Ele quer mais, o Scorsese, ainda mais naquela época ali, ele estava a crise de meia-idade, bateu no Scorsese daquele filme, bateu tardiamente, bateu quando ele fez 60 anos, e aí ele fez aquele filme Na verdade, são três, totalmente. né? É o Gangues, o Aviador e eu não lembro qual que é o terceiro. Mas é o Tem Charles razão. Lindbergh, que era o cara que eu estava tentando lembrar. O Isso. Charles Lindbergh é o cara que cruza o Oceano Tem Atlântico que pela ver. primeira vez no avião Tem que e ver. é o candidato fascista à presidência dos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. E o Philip Roth conta nesse livro, que virou série da HBO agora, o que aconteceria se o Lindbergh fosse presidente dos Estados Unidos. Bizarro. Maravilhoso. Maravilhoso. Pois é, pois é. É, Dodô, fala. não, eu estou só achando, já estamos chegando na segunda hora. Mentira, jura? Eu pensei que você ia falar que a gente está chegando no final da primeira. Não, não, já passando da primeira aqui, ó. É isso. Rapaz. Ia perguntar se a gente ainda tem assunto. Assunto sempre tem, né? Mas não Tem, é mas eu melhor a acho que gente. Diga. Você isso. tem... Eu acho que a gente tem que fazer se disciplinar para a gente não se animar demais e gastar todo o assunto em, sei lá, 4 encontros só, Exato, entendeu? 4 exato. encontros de 4 horas. Não, e assim, às vezes a gente fala muito superficialmente em algo que a gente pode se aprofundar e a gente não se aprofunda mais, porque a gente já falou disso. É, Por é, exemplo, o sim, Plot Against America, se a gente ler e assistir, com certeza a gente vai render um papo muito melhor do que simplesmente eu exato. mencionando aqui antes dos dois terem Sim. começado. Por isso que eu só mencionei o Providence do Alan Moore, porque eu acho que vale a pena a gente bater um papo seriaço sobre isso. E aí até perguntar isso, aproveitando então, para também não parecer que eu não estou fechando aqui rápido. Lovecraft Country. Não li ainda. Mas tu tá Não, ligado à não. série, né? Não, desculpa, que hoje eu fui, até tenho isso para falar. Hoje eu fui na rua pela primeira vez porque ocorreu uma emergência eletrônica aqui em casa. Eu vou começar a discotecar no sábado. Já tem quase 1.200 ingressos comprados. Caralho. E aí eu fui fazer um teste aqui em casa. Pá, o som não estava chegando direito, não estava chegando. Aí eu fui ao centro da cidade, bicho. Fui ao centro da cidade, botei minha máscara, botei meu EPI. E aí fui ao centro da cidade. E aí chegando lá no centro da cidade, já falei, já que eu estou aqui já exposto, passei os últimos 100 dias sem sair da minha casa, então eu vou numa livraria, porque tem muita gente, tem gente que está sentindo saudade de mar, de dar um banho, mergulho no mar, tem gente que está sentindo saudade de ir numa cachoeira, eu estava sentindo saudade de ir numa livraria. E aí a livraria da Travessa estava aberta, foi o primeiro dia hoje de livrarias abertas no Rio de Janeiro, e aí eu fui, e aí eu já não lembro mais o que eu ia falar sobre isso. Alguma coisa que eu vi na livraria que a gente estava falando. Lovecraft Country. Pronto. A estrela da vitrine era o livro novo do Michael Hollenbeck, Ah, sim. Uhum. que é o filme, que é o livro do Craft também. Então eu confundi as duas coisas. Lovecraft é? É, Olha só. é uma biografia do Lovecraft. Olha só, que foda, não sabia. E bem curtinha, assim, bem. Então, eu quase comprei, só não comprei porque eu sabia que hoje ia chegar a Amazon aqui em casa. Essa coisa do Amazon ser Prime, né? Muito suculento, né? Porque muito de graça que você chega, o frete é muito grátis, chega muito rápido. Aí a vitrine está tudo ali, tudo que você quer tá ali na tua frente. É, Chegou a graphic novel aqui do Parasita. Olha aqui, ó, essa coisa incrível. Drew demais. Bong Joon-ho. Ele mesmo Capa, desenha. cara, capa de tecido, capa dura de tecido.
Muito bom. Uma coisa de louco, cara. Abre aí, mostra aí o desenho. E o desenho é dele. O desenho dele são sketches, né? É como ele desenhou o filme inteiro antes de filmar. Olha. Demais, hein? Que foda. Não, inacreditável, inacreditável. Que foda. Deixa eu pegar uma Mas o cena aqui. Olha. Lovecraft Country que eu estava falando é essa série. Ah, que demais. Olha. Essa série nova da HBO, você não viu? Não, não vi, porque eu tenho uma questão com a HBO, cara, que a HBO não tem eu não tenho nem no Xbox, nem na minha TV tem o aplicativo da HBO. E E no aí eu fico celular? naquela. Oi? E no celular? Não consigo. Não, não consigo. Não, mas aí Bicho, você joga para a TV. não consigo jogar para minha TV no meu celular. É porque um dia, na próxima conversa, pergunta para mim, Dodô, fale-me sobre sua TV. Tá bom. Eu acho que eu já te falei, né? Não já te Não, falei sobre minha TV? não. Guarda para Iraniana. próxima. Iraniana. E a TV é iraniana. Só vou dizer isso. Mas me Apenas. pergunte para mim para a Na próxima. próxima eu pergunto. Pergunte e aproveite e conte da sua temporada no Irã, que é um bom papo. Então, no Irã, com certeza tudo que eu lia no Irã é igual eu estou lendo aqui, que eu leio tudo espelhado, ao contrário. Eu não sei se vocês estão vendo, na hora que eu mostrei o Parasita, não sei, Providence. Não sei se vocês leram Providence, é que eu estou lendo ao contrário. E essa aqui é a mãe do Lovecraft, né? Mas, enfim, vamos bater um papo enorme sobre isso. Mas Lovecraft Country foi um livro que escreveram em cima da história do mito do Cthulhu, que agora está sendo adaptado para a HBO, vai estrear em agosto, e é uma série do J.J. Abrams com o Jordan Peele, em cima do mito do Lovecraft. Não, muito barra pesado. Muito barra pesado. Muito barra pesado. É porque vamos combinar uma coisa, né? Aquela velha história do domínio público, né? Chegou em domínio público, bicho. Saiu tudo. Foi Alan Liberou Moore, geral. foi atrás, todo mundo foi atrás, geral foi atrás. Antes foi Geral. Sherlock, né? Há uns 8 anos era a época do Sherlock, né? Todo mundo atrás de Sherlock Holmes. Agora é o Lovecraft. Máquina do Tempo já teve seu momento também, do Wells. Máquina do Tempo. Não, enfim, eu mostrei aqui o Providence, porque pela última vez que eu queria fazer aqui aproveitar o seu público fiel e engajado para pedir uma ajuda. Eu pareço ser essa pessoa que não precisa de ajuda, mas isso é só aparência. Eu preciso de ajuda. E a ajuda que eu preciso é a seguinte: eu tenho feito lives no Instagram e as lives todas aparecem, depois que elas ficam prontas, elas ficam todas ao contrário, ou seja, espelhadas ao contrário. Não sei qual termo técnico para isso. Então, eu estou há um mês na internet procurando aplicativos. Eu já encontrei aplicativos que flipam a imagem depois dela pronta, mas depois dela pronta não me adianta nada. Eu preciso de alguma coisa que torne a câmera frontal do meu celular numa imagem não flipada, numa imagem ao vivo, constantemente não flipada, e não só na pós-produção, gente. Na pós-produção qualquer celular faz, qualquer celular desflipa qualquer imagem. Então eu estou há um mês, não consegui, já escrevi em todas as línguas no Google how to unflipar uma imagem e nada. Mas algo me diz que, de novo, a sua audiência qualificada e engajada irá me socorrer colocando nos comentários desse vídeo, dando dicas do que eu devo fazer para fazer a minha câmera frontal transmitir, não só tirar foto, gente. Tirar foto, a câmera frontal tira foto
ela tira foto ao contrário, mas quando você acaba de tirar a foto, ela mostra a foto normal. Mas não é vídeo. É vídeo o tempo todo. Como fazer, filmar também para mostrar para uma outra pessoa, também não é problema. Como ao vivo fazer isso. Como fazer uma transmissão ao vivo de... O problema maior aí que eu acho é que é o Instagram. Ele usa a câmera pelo aplicativo. Aí é que teria que ser um negócio para flipar dentro do Instagram, entendeu? Uma espécie de um plugin do Instagram. Mas vamos ver se alguém descobre aí Então, e coloca. o, E ao mesmo o que tempo... só, na verdade, o que só reformula a pergunta, né? Então, preciso de alguém que me ajude a amplipar no Instagram. Total. E vamos aproveitar também para perguntar como é que faz para a gente fazer lives de bate-papo no YouTube. E transmitir ao vivo a gente consegue, mas o bate-papo... Quer dizer, eu nem fui atrás, mas vou aproveitar aqui o pedido para a audiência, vai que, usa o programa tal que está tudo ali definido. E a gente marca Isso. uma versão dessas ao vivo aí outro dia. A gente está querendo saber o que o Matias falou, eu estou traduzindo. O que o Matias está querendo saber é se tem algum jeito de fazer live com um celular só, live ao mesmo tempo, simultânea, dentro do Instagram e dentro do YouTube, ao mesmo tempo. Se isso é possível, através de um programa, de uma O coisa. Instagram e o YouTube eu acho mais complexo. Mas, enfim, fica aí a pergunta no ar. Mas não era isso que a gente estava falando, rapaz? Não, eu estava Ou falando não? só da parte do YouTube. A gente, do mesmo jeito que está gravando esse papo aqui, ele, em vez de estar gravado, ele está sendo transmitido. Duas pessoas na mesma câmera, na mesma tela do YouTube. Dá para fazer isso. É Boa, que eu não sei boa. como se faz ao vivo. Não, isso rola, com certeza. Com certeza. É um programa. É um Com programa certeza, que com rola, certeza. que é um programa que faz. Não, isso Enquanto rola. você A passou galera um do mês, Omelete. enquanto você passou um mês procurando em todos os idiomas no Google como flipar essa câmera, eu não gastei nenhum segundo de busca no Google, eu estou só aproveitando o ensejo e perguntando, porque tem alguém assistindo e falando, mas é só usar o programa tal. Ah, então pronto. E aí, assim, Cara, economizo o meu tempo de busca. eu não sei como é que você tem tanta gente interessada na sua pessoa, cara, porque você não vale um centavo. Mas é porque não sou só eu, Dodô. São as pessoas que eu trago para conviver comigo, são as pessoas que estão ao meu redor, justamente como você nesse momento. Eu ainda caio nessa. É isso aí, Até eu. todos caímos, né? É isso, é isso. Dodô, Down to encerramos the então well. primeiro DM, é isso? Primeiro DM, está inaugurado esse novo programa chamado DM. Deu para entender o que é, né? DM porque Dodô e Matias, né? E para Podia ser não MD, ser. né? Pois é, né? Não vai ser tão pala assim, então preferimos DM para ficar nesse registro histórico, temporal, desse virada da segunda para a terceira década do século XXI, em que as pessoas se referiam ao contato pessoal com essa sigla chamada DM, e DM, né, convenientemente cara? Que é coisa como. incrível. Pois é, pois é. Me manda uma DM. Lembra quando a gente pedia para mandar uma DM? Não vai ter nem mais Twitter e a gente vai estar falando disso. Dodô, e também queria agradecer a audiência aí, né, para aguentou a gente durante esse papo todo e deu para sacar, né, que tipo não tem limite, né, para onde for a gente está indo. Se deixar, vamos embora, mas vamos segurar a onda também para não gastar tudo de uma vez. É Dodô, isso. valeu, Zaço, obrigado a todo mundo que está assistindo. E o programa não tem Valeu, periodicidade galera. definida também, né? Pode ser que A gente amanhã a gente vai. faça outro, pode ser que daqui a 10 dias a gente faça outro. Surpresas É, virão, como a isso vida. aí. É o fluxo do fluxo do Climatias. É isso. Hasta.